que acontece no Legendários que muda homens? O que existe lá dentro que faz alguém votar diferente, mais firme, mais consciente ou até irreconhecível? Que há algo errado com os homens de hoje e talvez ninguém tenha coragem de falar sobre isso. A gente aprendeu a ser forte, mas não a ser verdadeiro. A liderar, mas não a se posicionar. A conquistar, mas não a permanecer. E no meio de tudo isso, uma pergunta começa a ecoar, silenciosa, mas impossível de ignorar. Que tipo de homem você está se tornando? O mundo chama de evolução, mas no fundo, muitos estão perdendo identidade, propósito e direção. E é exatamente nesse ponto que algo começa a incomodar. Um chamado, um confronto, uma ruptura com tudo aquilo que é superficial. O Legendários não é sobre conforto, não é sobre status e definitivamente não é para quem quer continuar do mesmo jeito. É sobre encarar quem você realmente é, sem máscaras, sem desculpas, sem plateia, porque no final não é sobre retiro, é sobre o homem que volta dele. Antes da gente mergulhar na conversa, deixa eu te pedir algo rápido. Hoje, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos e gostam do conteúdo do podcast ainda não estão inscritas no canal. Se esse conteúdo já te ajudou na sua fé, na sua vida profissional ou na sua família, se inscrever é uma forma simples de retribuir. Aproveita e já ativa o sininho. Quando você se inscreve, além de não perder nenhum episódio, você ajuda nossos vídeos a chegar em pessoas que precisam ser transformadas, como família, como cristãos, como empreendedores. É grátis, leva 2 segundos e faz muita diferença para mim, para o time aqui. Se você fizer isso, a nossa promessa é clara. Vamos continuar trazendo convidados, conversas e princípios que te ajudem a viver o Evangelho, cuidar da sua casa com excelência e construir negócios extraordinários. Muito obrigado por estar aqui e vamos para o episódio. O que ninguém te conta sobre os Legendários. Sim, eu entendo você não querer gastar seu dinheiro, mas será que você não tá perdendo nada, hein? Se você tá aí dizendo, não preciso subir a montanha para ser homem, eu vou na igreja católica, tenho minha família, já é o suficiente. Será que você não tá perdendo nada? Até porque é um grande investimento que você faz. Um grande investimento não, um investimento considerável financeiro, físico, psicológico. Então tem muita coisa envolvida, é super válida essa dúvida de, meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? E eu vou quebrar todos os protocolos e vou abrir aqui pra vocês o que ninguém nunca contou sobre Legendários. Meu Deus, você vai levar reclamação? Vamos? Vamos. Não, porque Legendário Eu quero saber. é uma montanha pra você virar homem, verdade ou mentira? Mentira. Legendários ele é um projeto família. Por quê? Porque Deus é família, a Santíssima Trindade é família. É Deus, Pai, Filho e o Espírito. Então, Perfeito. a gente acha que o Legendários é para o homem se tornar um homem melhor, enfim, não. É para você ter, de fato, uma família melhor. E eu queria começar falando sobre isso. Eu vou começar lhe perguntando. Fica à vontade. O que é que acontece lá? Porque para que tantos homens voltem e digam assim, meu Deus, onde inclusive a gente estava com o pai de um amigo nosso, que ele disse, ele deu testemunho, e o testemunho dele era basicamente que ele fez de todas as formas possíveis para não ir. Ele disse, o que eu tinha como impedir, eu tentei. E no final eu fui, me chateei, depois quando eu voltei, eu olhei e disse, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Isso me marcou, porque ele disse assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Meu amigo, então conta aí o que é que tem de tão extraordinário que faça com que todos os homens que eu conheço que fizeram, eles dizem isso. Tipo, foi a melhor experiência da minha vida, depois do meu casamento, depois de ter filhos, foi a melhor experiência da minha vida. Como? O que é que acontece lá? Eu poderia passar aqui e gravar uns 5 podcasts para falar de aprendizados, porque na montanha são aprendizados, sabedorias das mais variadas, né? Principalmente também ligado à família. Mas antes de eu ia falar sobre família, e eu acho interessante, porque no top, para você que é cristão, já tem algum entendimento um pouquinho da palavra, depois eu vou falar de várias outras coisas que não tem nada a ver nem com o evangelho ou qualquer coisa do tipo, que é aprendizado que você pode levar para sua vida de amizade, para o seu trabalho, porque top
Top é o nome que chama, né, da montanha que você vai subir. É extraordinário em todos os sentidos da vida. Mas o que me marcou é que pela primeira vez eu conhecia palavras, eu conhecia textos. Aqui a gente gosta, né, do podcast sempre embasar, tá trazendo uma palavra bíblica para você ver que o que a gente tá falando tem um fundamento. Então eu sempre estudava ali, sempre tinha um fundamento, sei várias passagens decoradas, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de viver a palavra. É diferente. E aí lá você vive a palavra e depois você vive pela palavra. Então, uma que me pegou muito sobre família. Tá lá em Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 5 a 6. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Com certeza, 99,9% da audiência que está escutando aqui, que é casado, o padre ou o pastor falou isso no casamento. Você já percebeu o que é isso? Você já tomou conta do que isso é poderoso? Lá a gente entende muito. Então, eu fui 2 vezes, na primeira eu subi e a minha cabeça doeu bastante. Aí eu pergunto pra você, amor, o que é que você sentiu em casa? Sabe o que é? Porque às vezes a gente acha que isso é conversa. Meu Deus do céu, que conversa, que leseira, o quê? Que conversa é essa? Mas a Bíblia fala, né, que se tornaram uma só carne. Marcelinho, ele subiu a montanha, pra você entender como é espiritual. Do dia que Marcelinho subiu a montanha, na quinta-feira, eu comecei a ter uma dor de cabeça enxaqueca, muita dor de cabeça. Tive dor de cabeça quinta, tive dor de cabeça sexta, sábado e domingo. E aí eu dizia pra minha irmã, nossa, será que é porque Marcelinho tá com dor de cabeça? E achando aquilo engraçado. E quando Marcelinho chegou, a primeira coisa que ele me disse foi, caramba, eu teria subido de novo aquela montanha. Mas o que me pegou foi que eu passei todos os dias com dor de cabeça. Vocês acreditam nisso? E nem eu sou uma pessoa de ter dor de cabeça, e nem Marcelinho é uma pessoa de ter dor de cabeça. E aí vocês vão dizer, isso é o acaso, é a coincidência, isso não existe. Não, a palavra fala, vocês são uma só carne. Então, isso e Tem várias vários testemunhos de esposas que sentem e isso. tem vários outros O que o testemunhos marido nossos sentiu. também, né? Falando sobre isso efetivamente. E uma coisa que me chamou muita atenção, que é outro aprendizado, e é que nós somos escravos do nosso conforto. Então, eu era escravo do meu escritório, dessa cadeira aqui, bem confortável, desse ar-condicionadozinho que vocês não estão vendo aqui, que tá maravilhoso, da pipoquinha que a gente acabou de comer. Terminou a pipoca, eu vi um cookie maravilhoso aqui pra gente comer, uma mulher maravilhosa, que todo cheirosinho, todo organizado, tudo controlado. Tá aqui o iPad, tá aqui o telefone, enfim, etc. Então, a gente é escravo do nosso conforto. E isso me incomodava. Porque, presta atenção, você que conseguiu mudar de emprego, você que conseguiu crescer na vida, tudo que te trouxe crescimento em qualquer área que seja na tua vida demandou o quê? Passar por dificuldades, passar por desertos, passar por montanha, passar por dor, passar por sofrimento. E aí você foi transformado em uma coisa melhor. Então toda vez que a gente sai da nossa zona de conforto, é efetivamente aí que a gente rompe os nossos limites. E lá no top ele é muito isso. Eu fui a minha primeira vez pro top porque eu queria sair da minha zona de conforto. Deus, graças a Deus, o Senhor me abençoou, com conforto, enfim. E eu queria sair da minha zona de conforto, entender como é que eu viveria nessa área. E na zona de conforto minha era muito mais na zona de conforto ali do meu lado, da cama, da minha esposa, Tudo dormir bem, tudo organizado. organizado, enfim. Porque meu desconforto, meus desertos, minhas montanhas no trabalho, em crescimento e estudo, eu sempre passei, eu sempre entendi isso. Que ele é bem proporcional. Quanto maior o sofrimento, a dor, maior a transformação, maior a bonança, maior a prosperidade, maior o seu rompimento. Isso é fato. Então, eu entendi isso muito forte. E já nesse gancho também, outro grande aprendizado é que no desconforto ali, quando tu é fraco, é que tu é forte, porque Deus opera na nossa fraqueza. Eu entendi pela palavra
o quão forte nós somos. A gente faz ali uma esteirazinha, 10 minutos, a gente começa a ficar cansado, aí a gente não aguenta mais. Não, eu vou parar. Enfim, você não tem ideia de quanto você consegue. Ah, se tem uma dorzinha aqui, um incômodozinho aqui, vou parar, vou tomar um remédio. Você não tem ideia de quanto mais você consegue suportar a dor. Então, foi bastante interessante isso que foi aprendido lá. Eu queria que tu também trouxesse, amor, algum aprendizado da primeira vez que eu fui e depois a gente traz da segunda vez. Então, a primeira vez ela é muito marcante, né? A primeira vez ela é muito marcante porque você não sabe o que esperar. Você tá indo ali enfrentar o desconhecido. Então, eu acho que grandes transformações ocorreram nessa primeira vez, quando o Marcelinho, assim, ele voltou para casa. Tinham 2 pontos especificamente que eu tinha orado ao Senhor, que o Senhor falasse com ele quando ele estivesse lá. E esses 2 pontos, um dele, que era da parte da bebida e tal, foi no momento que você chegou, que aconteceu aquilo que a bandeira caiu por cima Do meu bar. do bar de Marcelinho. Mas assim, gente, vocês entenderem, eu preparei a decoração às 8 da manhã. Preguei tudo com durex, uma bandeirinha que era assim: seja bem-vindo. Sabe aquelas bandeirinhas de São João com várias bandeirolas? Seja bem-vindo, preguei lá às 8 da manhã com durex. Beleza, terminei de ajeitar a decoração, preparei tudo, fui pra igreja. Eu e o Marcelinho chegamos da igreja, a gente teve aquele momento de ler a palavra, de ler o que o Marcelinho tinha aprendido. E a gente se levantou, era 6 horas da noite. Às 6 horas da noite, o Marcelinho se levantou, andou pela casa e foi quando ele viu a bandeirola que ele ainda não tinha visto. Aí ele falou assim: seja bem-vindo. Quando ele disse vindou, foi nesse exato momento a bandeirola ela caiu e caiu por cima do bar dele, das bebidas dele. E ele entendeu. Deus falou comigo o final de semana inteiro sobre esse bar. Mas eu acho É agora que ele vai embora. eu acho que merece muito mais um contexto. Com certeza. Porque não foi só uma oração. Rebeca já vinha falando desse bar já tinha um ano. Um ano que ela vinha falando sobre isso. Amor, tá na hora de guardar, tá na hora de tirar. A gente abriu nossa casa pra célula. Às vezes vai vir pessoas aqui que podem estar, né, lutando contra o alcoolismo. Chega aqui, vê pelo exemplo, enfim, vamos guardar. Eu não, amor, deixa de coisa. Quem vier na minha casa tem que me aceitar como eu sou. Isso. Não vai tirar nada. Se você quiser, pode tirar. Eu me lembro muito bem na célula te dando um trabalho absurdo que a pobre de Rebeca ia lá, pegava o bar todinho, Tinham 2 guardava, bares, tá? depois botava lá de novo, enfim. Então aquilo ali, de uma certa forma, ela já estava orando há muito tempo. Muito tempo. Já vinha Mas ali. antes de eu orar, minha mãe já estava orando. Foi. Quando minha mãe soube que a decoração da sala, tanto na área externa como na área interna, seriam 2 bares que Marcelinho porque queria fazer. Mãe disse que naquele momento que ela viu, ela muito sábia, nunca me disse nada, nunca plantou isso no meu coração. Mas o Espírito Santo é assim, né? Ele confirma pra mim, confirma pra minha mãe, confirma pra Marcelinho. E aí primeiro minha mãe começou a orar por aquilo e ela dizia assim: esse aqui vai sair dessa casa. Inclusive, Marcelinho tinha uma bebida que era uma vodka numa caveira. E eu tinha horror àquela vodka numa caveira. Foi a primeira coisa que eu disse: vamos tirar pelo menos isso? E ele: tá bom, vamos tirar aquela vodka. E aí, aos poucos, minha mãe dizia: eu sabia que ele ia tirar essa vodka, eu já tava orando por isso. E aí, ele tirou a vodka. E depois, aí começou esse processo da célula. E toda vez, eu levava e trazia, escondia e trazia. E se chegasse no outro dia, ele visse que ainda não tava, ele dizia: por que ainda não colocou meu bar no lugar? E aí, quando ele voltou do Legendários, cai esse negócio em cima do bar dele. E ele disse: o senhor falou comigo sobre isso, sobre o bar, e a partir de hoje ele vai embora. E como foi? Não foi a partir de hoje, não. Eu ainda relutei. Foi, na verdade, eu que relutei, porque eu falei assim: amor, como é que a gente vai tirar esse bar hoje? Num domingo à noite, onde é que eu vou colocar? Não tem onde colocar. Tanta bebida, não tem. Vamos esperar. Amanhã a gente tira com calma, bota tudo numa caixa e leva. Mas agora não vai fazer diferença ele sair do meio da sala pra ir pra porta, entendeu? Pra estar lá esperando. Vamos deixar aí, amanhã a gente tira. Quando foi no dia seguinte, a Marcelinho, ele começou com um hábito pós-legendários, que é todos os dias ele se acorda, dobra o joelho do lado da cama e ora pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa vida. E aí no outro dia ele se acordou cedo, ajoelhou do lado da cama, primeira vez que eu tinha visto isso, e isso continua até hoje. E aí ele saiu, eu não entendi nada, tá certo, fiquei dormindo lá. Quando chega a Marcelinho, ele diz assim: tirei o bar, porque eu não tava
em paz com isso. Que foi outro aprendizado, né? Antes de tocar esse aprendizado, quando você falou da sua mãe, da oração dela, que você falou, acho que é interessante trazer de novo, vivendo a palavra, tá lá em Tiago, capítulo 5:16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. E lá em Mateus, capítulo 7, versículo 7, diz: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Um grande aprendizado de viver a palavra é que, de fato, a oração e o sangue de Jesus têm um poder inimaginável. É verdade. Não é no nosso tempo, não é que você vai pedir hoje, orar hoje e vai chegar agora. Mas Deus escuta a sua oração, a oração dos justos, e no tempo dele vai ser entregue. E aí, Se for da vontade dele, pra honra e glória dele, né? com certeza. E teve esse processo chegou. E aí, voltando para a bebida, um grande aprendizado, tô olhando aqui para João, que vai ser abençoado e vai para o próximo top. Outro grande aprendizado que eu terei da minha vida é que, obviamente, a primeira coisa que você vai fazer, a sua prioridade é Deus. E aí, depois de Deus, a sua prioridade é arrumar a sua casa. Eu não posso dizer porquê, mas você não saía de lá para nenhum lugar se você não arrumasse a sua casa. E aí eu entendi, e a primeira coisa que eu fiz, eu disse, agora eu vou arrumar minha casa, Deus falou comigo e eu vou tirar todas as bebidas. E várias outras coisas que precisava de uma besteirinha ou outra, que não me incomodava, eu só saio de casa agora quando eu ajeito a minha casa. Então foi um grande aprendizado para mim, nesse sentido, amor. E Outro aprendizado que eu tive, outra diferença, foi na questão financeira, né? Que Marcelinho, eu até contei, tem um podcast aqui, se você não assistiu, assista, que é divisão financeira. E lá eu abri, assim, como é que é a divisão financeira lá em casa. Super intimidade, mas eu acho que vale a pena falar porque eu sei que agrega na vida de outras pessoas. Mas lá em casa, Marcelinho, ele sempre fez questão que eu pagasse 30% das contas de casa. E era assim, tem que ser 30%. Não era uma coisa, ai, não, esse mês tá mais assim, esse mês tá mais assim. Não, eu vou pagar 70, você vai pagar 30. E é assim, acabou. E ele tinha isso me magoava, assim, porque, tipo, a gente se tornou um, porque ele tem esse entendimento de que tem que pagar esse dinheiro, faz questão, que pra ele era porque ele queria ver eu lutando como ele, eu queria ver eu produzindo, eu correndo atrás e tal, tal, tal. Mas eu carregava um peso daquilo e a mágoa dessa obrigação, entendeu? Tipo, eu acho que os dois, o casamento, você é um time e os dois estão se ajudando, não você tem que ser assim. E aí ele foi pro Legendários, voltou, não falou nada sobre isso. Até que chegou um dia que ele falou, ó, a partir de hoje as contas de casa são minhas e pode deixar que a pressão quem leva sou eu. que foi justamente, né, outra palavra que a gente viveu e vive por ela, né? Tá lá, tem várias passagens na Bíblia, mas o marido como líder da família tá lá em Efésios, né, 5, capítulo 5, versículo 23, diz, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. E tem vários outros que no final das contas mostra que nós somos o líder da nossa casa, o nosso líder espiritual. Já gravei inúmeros vídeos, né, falando de que a nossa responsabilidade, né, de proteger a nossa casa espiritualmente, orar pelas nossas esposas, pelos nossos filhos, é nossa. Também o emocional, prover a felicidade, a tranquilidade, justamente aliviar o fardo, o peso, né, da sua esposa, da pressão, né, que está ali sobre ela, da casa, dos negócios, também é seu peso. E, obviamente, também a questão da responsabilidade financeira. Você tem que arcar com a sua casa, porque, afinal de contas, Deus prospera, Deus faz prosperar, ele diz que dar é melhor do que receber. Então, quando eu entendi isso, e foi um aprendizado legendário, a vida, ela flui de uma forma bem diferente. E assim, só pra registrar Sim. que existem realidades e realidades. Claro. Dentro da nossa realidade, Marcelinho, ele poderia ser o provedor financeiro. Ele não era porque ele ainda não tinha entendido que o marido e a mulher são um só. Ele não tinha entendido que ele é o provedor. Não só financeiramente, mas espiritualmente. Ele é o líder, ele vai cuidar da nossa casa. Então, essa era a grande questão, entendeu? Não era só
o fato, não, Beca, eu tenho um casamento muito abençoado e eu e meu marido, a gente se ajuda na nossa realidade de casa. Eu ajudo ele me ajuda e a gente vai assim, o dinheiro é dos dois. Ok, tudo bem, cada um tem sua realidade, mas assim, o que me pegava era essa questão que ele fazia, sabe? Mesmo ele podendo ser. E aí ele entendeu o papel dele diante da família, da esposa, da casa. Esse episódio tem o apoio da Forma Mais Incorporadora, que está construindo o empreendimento The Garden. Quando a gente fala aqui sobre ser cristãos, familiares e empreendedores melhores, isso passa também por onde a gente coloca o nosso dinheiro. O The Garden é um projeto imobiliário na região mais movimentada por turistas aqui na Paraíba, com arquitetura realmente que se destaca e estúdios de 20 a 40 metros quadrados. É o tipo de lugar em que você consegue unir descanso, experiência e boa gestão do patrimônio. A prova disso é que a própria co-host do podcast decidiu investir no The Garden. Ela viu uma oportunidade real de proteger e multiplicar o patrimônio da família em um projeto sério, alinhado com os valores cristãos e com a visão de longo prazo que a gente tanto fala aqui. Não é só mais um investimento, é uma forma de participar de algo que também abençoa outras pessoas. Agora, se isso conversa com o que você crê e com o futuro que você quer construir, aponta agora a câmera do seu celular para o QR Code na tela e conheça melhor o The Garden. Dá esse passo de consciência, propósito e planejamento. Perfeito. E é como a Rebeca disse, se você pode ajudar, ajude de coração. O que a gente está falando aqui é que o peso não pode ser um fardo de responsabilidade em cima da sua esposa. Esse peso é seu. Mas óbvio, se ela ganha bem, às vezes a esposa ganha mais do que você, enfim, ela quiser do coração dela ajudar, ofertar, trazer uma viagem, fazer alguma coisa, é salutar, gente. A gente não está falando isso não, né? A gente está falando que a responsabilidade, o fardo, aqui é do homem, e que quando o homem assume, entende isso, Deus prospera, porque família é o projeto dele, né? Verdade. Ainda seguindo, eu acho que tem um aprendizado muito forte, que família não abandona família e não deixa brecha, porque quando nós somos sozinhos, e quando a gente está afastado da nossa família, quando a gente tá cada um no seu canto, cada um almoçando num lugar, jantando no outro, um dormindo no quarto, dormindo na sala, um viajando a trabalho e a mulher em casa e assim sucessivamente, a gente é presa fácil pro inimigo. Por isso que diz que quando 2 ou 3 juntos são mais fortes, inclusive tem até uma passagem na Bíblia que fala disso, que a terceira corda é Deus. Então ficava muito forte na cabeça, né, que família ela não abandona a família e a gente não dá brecha, justamente para que o inimigo ele não venha e não age. Quantos casamentos, quantos relacionamentos foram destruídos em viagens a trabalho? Quantos casamentos relacionamentos foram destruídos, né, em ambientes de trabalho? Quantos casamentos foram destruídos, né, por saídas para jantar ou para almoçar? Então, assim, brecha. A gente não pode abandonar a família, a gente não pode dar brecha. É uma coisa muito interessante também. Outro aprendizado, que também é da palavra, que a palavra fala que a gente tem que amar aos outros como Cristo nos amou, inclusive a gente tem que amar mais outros do que a nós mesmos. Eu não tinha ideia dessa palavra, escutava, enfim, mas eu não tinha ideia desse amor sacrificial, esse amor de você colocar a necessidade dos outros na sua frente, de perdoar aqueles que te ofendeu, porque só assim que você será perdoado, tá lá na oração do Pai Nosso. Então, eu sou o mais velho e o mais novo, eu sou filho único. Graças a Deus, como eu falei um pouquinho, a minha vida foi muito confortável. Então eu tinha uma certa dificuldade de tomar uma água no mesmo copo, comer no mesmo prato, dividir um talher, com a fome absurda, ter que dar uma comida ali pro irmão, um calor absurdo, ter que ajudar de alguma forma, era inimaginável para mim. Eu fui uma pessoa que, graças a Deus, obviamente com as devidas proporções, eu sempre fui servido. E graças a Deus eu encontrei Deus e eu sou uma pessoa que gosto de servir. Então, isso mudou demais para mim. Quando eu vi dentro do top, eu estava servindo muito mais a estranhos do que eu estava servindo a minha própria família, aos meus amigos, ao meu trabalho.
Foi ali onde eu entendi outro vídeo que a gente gravou, de que líder não é aquele que fala mais bonito, não é aquele que tem mais estudo, não é aquele que tem mais dinheiro, não é aquele que tem posições de alta patente. Não, líder é aquele que mais serve. Porque o líder maior, ele não se viu em cima de palácio, com luxo, com soberba. Não, ele veio para cá, para servir e lavar os pés de seus discípulos. Então a gente começa a aprender e a tirar várias coisas de ego, de prepotência, de soberba, né? Que a gente tinha no coração, no top. Então, assim, é justamente isso: amar o próximo, suportar o próximo, escutar mais o próximo. Isso me mexeu muito no top, irmão. Você quer falar mais algum aprendizado seu? Eu tenho vários aqui para falar mais sobre. Na verdade, eu queria compartilhar com quem pensa assim, tá, mas ele não pode buscar esse encontro com Deus em outro lugar? Por que que ele precisa ir? Por que que ele precisa pagar para ir para um monte se ele vai para a igreja buscar Deus e Deus vai se revelar lá? Amém, que vai mesmo. Ele pode ir para a igreja buscar. Mas eu entendo como se fosse um cursilho, um encontro de jovens, um encontro de casais, um acampamento, só que voltado para o homem e com tudo minimamente pensado para que naquele ambiente ele tenha um encontro com o Senhor. Então, assim, não é que você vai para o acampamento, mas você vai para o acampamento não é porque você não pode encontrar Jesus na igreja. Você pode, mas é um a mais, sabe? Que é, na verdade, dias assim, intensos mesmo, de imersão, buscando encontrar com o Senhor e ter, assim, experiências transformadoras. Perfeito. Outra coisa, voltando ali para a questão da família, de você ser um só. Outro grande aprendizado que a gente teve é de que qualquer besteira que você, homem ou mulher, faça, qualquer pecado que você cometer, qualquer fruto da carne que você cometer, ele impacta na sua família toda. Se vocês tiverem filhos, vai impactar nos filhos, na mulher, no marido. Às vezes a gente acha que vai fazer alguma coisa ali, que não vai acontecer nada, dentro daquele nosso egoísmo, né? E quando a gente menos vê, as nossas besteiras, os nossos tropeços, os nossos pecados, eles afetam diretamente a nossa família, seja a nossa mulher, o marido ou os nossos filhos. Então isso foi um aprendizado bem interessante que a gente teve lá também. Outro grande aprendizado nessa parte de serviço, eu não sei se vocês sabem o lema, né? Uma da parte do lema é que a gente dá a vida pelos nossos amigos, nesse amor de fato sacrificial, que é o que a Bíblia chama a gente ser. E tem uma passagem bíblica que me chamou muita atenção, esse agora mais lá no primeiro top, mas nesse segundo top como foi como servir. E tem uma passagem bíblica que fala sobre as más companhias corrompem os bons costumes. Independentemente de sua religião, mas eu tenho certeza absoluta que seu pai, ou sua mãe, ou seu avô, ou seu amigo já lhe contou isso. E a gente às vezes não entende, não sabe, enfim. Mas isso está escrito há mais de 2000 anos. Está lá em Coríntios, capítulo 15, 33. Diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Ainda vai lá em Provérbios, capítulo 13 e 20, de forma bastante sábia, fala que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Esse aqui também me lembra muito aquele ditado popular que todo mundo já deve ter escutado, que me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. você é a média dos 5 de quem está, né, do seu lado, enfim. Isso é muito verdade. Eu vi pessoas influenciarem outras pessoas a desistir do top. Às vezes a gente tá falando aqui do top da montanha, enfim, mas a gente fala da vida. Quantos amigos você vira aqui, ó, meu sonho é esse, aí ele chega pra você, esse sonho é grande demais pra você, isso aí é muito distante da tua realidade, tu não vai conseguir chegar, isso é muito difícil, isso é amizade? Não. Que quantas vezes você quis entrar ali, né, no caminho reto, né, se afastar da zombaria,
se afastar das bebidas, se afastar das festas, mas você só tinha amigo que vivia nesse meio. Então, eu vi isso muito forte dentro do top e isso me chamou muita atenção. E dentro ainda dessa parte, né, das amizades, desse amor sacrificial, tá lá na Bíblia também, eu acho que poderosamente, eu acho muito interessante, é que em Provérbios, no capítulo 11, versículo 25, ele diz que a alma generosa prosperará, e quem dá alívio aos outros será Exato, é verdade. se receberá. Então aqui a gente diz que dar é melhor do que receber, o amor sacrificial de dar a vida pelos nossos amigos, a gente colocar a necessidade dos outros acima da nossa, porque tem uma recompensa bíblica dizendo aqui que quem alivia os outros será aliviado. E a gente vê isso muito na montanha. É bastante interessante. Perfeito. Agora eu queria que você compartilhasse aí outro aprendizado, Sil. O aprendizado do segundo top que Marcelinho foi dessa vez para trabalhar, né? Foi mais sobre servir. Porque, justamente como o Marcelinho disse, ele sempre foi servido e ele sempre quis ser servido. Por quê? Porque assim foi a criação, assim era o jeito dele, até que surgiu o Legendários. É tanto que no primeiro top eu falei assim: amor, será que a gente não compra as coisas ao invés de alugar? Porque os seus amigos disseram que você vai querer trabalhar. Ele, não vou querer trabalhar. A primeira coisa que ele quis fazer foi trabalhar. Quando ele voltou, ele com certeza vou trabalhar no próximo. E assim, a preparação para quem vai trabalhar tem que ter muito amor pelo próximo. Tem que ter muita vontade de servir, porque não é fácil, demora muito tempo. É algo bem mais longo do que você simplesmente ir. Então, assim, eu olhei para ele, isso para mim foi exemplo, porque aí eu fui servir também na igreja com as mulheres. Eu falei, nossa, se o meu marido tá lá 4 dias em outro lugar para servir os outros, eu também vou fazer meu papel e servir aqui. Vou contar uma história para vocês também que é um aprendizado sensacional sobre a palavra, né? A palavra sempre me dizia que Deus ama os menos prováveis. E eu ficava com aquilo ali, e que só precisava ter o coração disposto, que não precisava entender da palavra, enfim. Não. Aí essa história só precisa entender. No dia que eu fui subir como senderista o top, eu fui comprar numa loja de acampamento um bichinho que eu até esqueci o nome, que clipa na roupa. E quando eu cheguei lá, eu encontrei um cara que fazia muito tempo que eu não via, na minha adolescência, na época que eu era pesado aí do mundo. E o cara tava de virote, com 3 bolsas diferentes, sentado no chão, e o cara lá da loja de acampamento ajudando ele. Aí eu disse, eu não acredito não. Eu disse, meu irmão, quanto tempo, tudo jóia. Tu tá indo pro Legendários? Tô indo pro Legendários. Eu disse, rapaz, bicho. Eu olhei assim, trato super bem e tal. Disse, pô, boa montanha, Deus te abençoe, enfim, eu também vou e tal. Disse, beleza, saí e fui embora. Chegou no Top Game, fez a inscrição, que se organizou, etc. O cara tava na minha família, do meu lado. Eu disse, meu amigo, não é possível. E na minha cabeça, vou ter que levar esse cara nas costas, enfim, isso vai dar trabalho e tal. Era um cara que eu tinha medo, inclusive, de estar perto. Quando eu via nas festas, nas baladas, enfim, era um cara que eu corria longe nem pra falar. Era um cara que brigava, bebia muito, se drogava muito, se prostituía muito. Cara desse tamanho, chegava na balada, brigava com 4, 5, pirueta pra um lado, pirueta pro outro. Meu amigo, eu morria de medo desse cara. E o cara tava, eu encontrei com ele pré-top, no top da minha família. Achou-se pouco escolher o líder da família, quem é o pai da família, quem é que vai levar a família. O cara. E aí ali, Deus fez, filho, eu gosto dos menos prováveis. Eu só quero o coração disposto. E o cara subiu a montanha como líder, como pai da nossa família. E aí eu entendi, no final, eu virei pra ele, meu irmão, deixa eu lhe dizer um negócio. Você tem que estar tem que deixar a tua chama bastante acesa perto da fogueira, porque você, meu irmão, seu testemunho é um tomahawk, é uma bomba no inferno. Ele começou a olhar e rir. Como assim, Marcelo? Como assim?
Bicho, um testemunho teu, pô, de tudo que tu passasse, arrasta multidões. Então, eu entendi realmente, de fato, que o menos provável é ali o que Deus mais gosta. E vou trazer mais, que também tá ali naquele negócio, né, que os humilhados serão exaltados. Eu vou trazer mais uma que para mim foi cirúrgica, que é você ter o domínio próprio, justamente no meio do deserto, no meio da confusão, no meio do agito, no meio da pressão mesmo, da transformação. Então, tem vários momentos no top que você é posto à prova, que você é posto à transformação. E era nesses momentos que eu entendia que eu precisava orar para ter calma, serenidade, amabilidade, mansidão, domínio próprio. Porque se fosse aqui, se não fosse na montanha, se fosse aqui, rapidinho eu tinha mirado, tinha pecado, tinha gritado, tinha falado com rispidez, com confusão. Então, assim, você que é homem, acima de 16 anos, que quer adquirir sabedoria para sua vida, quer deixar de ser escravo do seu conforto, quer viver momentos diferentes e quer de brinde ainda ter um encontro com Deus, não deixa de fazer o Legendários, porque eu vou deixar aqui para vocês uma reflexão. Só critique o movimento depois que você subir a montanha. Se você subir a montanha e achar que o movimento não preste por isso, por aquilo, irmão, fale, mas não critique antes de subir a montanha. E vai ser um prazer inenarrável poder subir a montanha servindo vocês. Se tiverem qualquer dúvida sobre o Legendários, compartilhe aqui Legendários, que eu vou mandar para vocês a inscrição para o próximo service, que o daqui de João Pessoa, muito organizado, vai ser final de setembro desse ano. E vai ser uma honra subir a montanha com vocês. Deus abençoe.